Salgueiro, a DCeara Petrolina, onde está o evangelista Elmi, a DCeara Vitória. Vamos dar início agora também a DCeara Moreno. Já estarão sendo realizados os trabalhos ali também, na DCeara Moreno também, com a direção ali dos irmãos que já estão servindo a Deus, mas precisamente o presbítero Samuel, que estará dando apoio ali, e muitas outras cidades que estaremos iniciando também, como já estamos também com a DCeara em Santa Cruz. Os irmãos já estão ali, tem 5 presbíteros ali que nos procuraram e vieram também cooperar na DCeara aqui, e queremos, portanto, agradecer irmão Cícero, irmão Toninho, os demais irmãos aí em Santa Cruz, todos que vieram, que nos procuraram. Eu nem os conhecia, mas eles nos procuraram. Eu estava até internado com o maldito, não sei, o bendito coronavírus, e estava internado quando recebi a chamada no zap do nosso irmão Cícero, que conversou bastante comigo e falou do seu desejo, do seu interesse de vir cooperar e vir ajudar na DCeara. Deus abençoe, irmão Cícero, e todos os irmãos aí em Santa Cruz. Também em Toritama, também já existe um grupo de irmãos em Toritama que tem nos procurado. Ainda hoje nós tivemos aqui a visita de alguns irmãos de Toritama. Hoje aqui em Vitória, passaram aqui hoje, falaram comigo também, ansiosos que a gente possa iniciar também o trabalho em Toritama. Lá em Goiânia também tem os irmãos que têm sempre estado em contato com a gente, comigo diretamente. Lá em Paulista também, em Paulista, eu quero já enviar saudação aos irmãos que têm sempre entrado em contato e pedindo que a gente esteja ali também em Paulista. Os irmãos de Casa Amarela não podem ficar de fora, né? Os irmãos que moram no nosso coração, em Prazeres, são lugares onde a gente passou, trabalhou. Os irmãos conhecem a nossa vida, os irmãos conhecem nosso esforço na obra de Deus. É claro que não nos sentimos jamais melhor do que nenhum dos santos servos de Deus que trabalham, que servem a Deus. Apenas estou dizendo que os irmãos conhecem a nossa dedicação diuturnamente na obra de Deus. Eu tenho 51 anos, mas acredito que talvez já estou expressando fisicamente que tenho talvez uns 60 anos. Mas eu agradeço a Deus porque toda a minha vida tem sido gasta na obra do Senhor. E até aqui Deus tem nos ajudado. Eu aproveito a oportunidade para expressar minha gratidão a todos os irmãos que vêm orando por nós, que vêm apoiando. Eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, outros irmãos que desejam contribuir. Entre em contato conosco, tá certo? E a gente vai lhe orientar como você deverá estar contribuindo, em nome de Jesus. Temos os salões a serem pagos, não estamos pagando alguns, outros já estamos pagando, outros nós fizemos negócio com os proprietários para que pudéssemos pagar depois que passasse a pandemia. Outros nos deram um período de tolerância e nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer. Então, dentro daquelas condições que Deus tem dado, a gente vem fazendo a obra de Deus, vem trabalhando. Eu peço a atenção de todos os irmãos para que estejam ligados aqui, a fim de que não desvirtue aqui a minha mente aqui, eu possa estar atento na palavra e nada possa impedir. Peço a todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais, das 3 plataformas onde a igreja está, tanto o Facebook como o YouTube e também o Instagram. Quero, neste momento, vos convidar. Como falamos que estaríamos hoje trazendo uma palavra, nós divulgamos com o objetivo de despertar nos irmãos o desejo, a curiosidade também de conhecer, de ver o que diz a palavra de Deus acerca deste assunto. Nós espalhamos, portanto, por meio das redes sociais, que estaríamos falando hoje sobre o tema Restaurando os Soldados Feridos. E vamos sim falar este assunto. Não é a primeira vez que falo este assunto, é a primeira vez
através das redes sociais, mas já ministrei esta palavra, eu acredito que em Escada, em 2015, não lembro se falei em outros lugares, mas cada vez que a gente fala, a gente alcança um novo público, e agora através das redes sociais a gente vai alcançar um número bem maior. Naquele dia que falamos em Escada, alcançamos talvez 800 pessoas que estavam presentes ali no culto de doutrina, mas agora nós vamos alcançar um número bem maior, eu acredito, até porque esta mensagem ela ficará gravada e sendo transmitida ou acessível às pessoas que quiserem ter acesso, ouvir e assim aprender a palavra de Deus. Para tanto, irmãos, eu quero vos convidar a fim de que possamos ler um texto na palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Como todos já sabem, conhecem as nossas limitações, eu não sou um grande ensinador, não sou uma pessoa de um vocabulário rico, não tenho domínio de grego e de hebraico, mas falo aquilo que dá para a gente perceber na palavra de Deus, dentro das limitações que Deus tem posto sobre nós. Então quero ser apenas instrumento de Deus esta noite e transmitir uma palavra de Deus de edificação, de despertamento, de incentivo a todos os que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Nos diz assim a palavra de Deus. Lembrando que a epígrafe ou o título desta leitura diz: Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. Eu já vou me adiantar, vou ler a partir do versículo 11 para ganharmos tempo, e quero dizer que vou utilizar possivelmente toda essa hora que nos resta ainda, uma hora, para deixar de forma bem detalhada este ensino. Se for preciso, a gente vai se estender até meia-noite, se Deus quiser. Quem estiver disposto vai nos acompanhar. Vamos lá, 1 Samuel 30, versículo 11 por diante. Se os irmãos estão ouvindo algum barulhinho aí de uma serra, de uma máquina, de uma maquita, não se preocupe, não é algum anjo voando aqui dentro, não. É que tem um irmão ali fora mesmo trabalhando, colocando porcelanato ali no púlpito, e de vez em quando ele precisa cortar, e por isso os irmãos ouvem esse barulho. Vamos lá, 1 Samuel 30, 11 diz assim: E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quem diz amém? Amém. Quem diz amém, irmão? Amém. Amém, graças a Deus. Nós lemos esse texto e queremos deixá-lo como base para a nossa reflexão, mas eu não vou me deter apenas nesse texto, estaremos trazendo outros textos da palavra de Deus, inclusive a gente colocou na arte gráfica que foi utilizada para divulgar o culto de doutrina, nós colocamos também Isaías 42 e 3 e Tiago 5, 19 e 20, mas queremos nos deter
apenas em termos de leitura, nesse primeiro texto que a gente leu, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 11 a 16. Na introdução, nós temos o seguinte texto. Lembrando, irmãos, que este estudo não é fruto da minha capacidade bíblica, mas é fruto de pesquisa, de outros estudos, de outras pessoas estudiosas que eles leem, preparam estudos, disponibilizam, e a gente faz um resumo daquilo que a gente lê, tanto na palavra de Deus como de outros comentários de homens de Deus, e a gente faz o resumo dentro daquilo que Deus tem nos dado e a gente traz para a igreja. Então, no ensino de hoje, nós vamos estudar sobre um assunto muito importante para todos nós. Estaremos pensando um pouco sobre como devemos agir com aqueles que por algum motivo pararam, desanimaram ou desistiram de servir a Cristo. O número desses é muito maior do que possamos imaginar. Existe um instituto americano, o IBMR, que é o Boletim Internacional de Pesquisa Missionária. Ele diz que todos os dias se convertem cerca de 170 mil pessoas ao Evangelho. Lembrando que esta pesquisa não é atual, esta pesquisa ela já tem alguns anos. E segundo o IBMR, ele diz que 170 mil pessoas aceitam a Jesus por dia. E dessas 170 mil pessoas, 91 mil pessoas se desviam, o que dá um número mais do que a metade, porque 99 são 18. Se fosse a metade, seria a metade de 180 mil. Então dá mais do que 50% das pessoas que se convertem permanecem na igreja. Mais de 50% se afastam e menos de 50% permanecem, ou a maioria se desvia. Sendo assim, a gente pode ver que há um fracasso, vamos assim considerar, há um fracasso muito grande. A gente precisa detectar, olhar, conhecer, analisar, para descobrirmos o que leva a uma situação dessa de tanta gente se afastar da igreja. Há quem diga que a igreja ela tem a porta dos fundos maior do que as portas ou a porta da frente. Em outras palavras, sai mais pessoas do que entram. Então vamos ver algumas verdades que precisamos saber sobre este assunto. Primeiro, precisamos entender que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Quando o apóstolo Paulo falava da vida cristã, por diversas vezes, ele sempre comparou a uma guerra, a uma batalha. Ele disse a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, dentre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possa passar a outros, ensinar a outros. E depois ele diz: sofre, pois, comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Então, fica claro que a vida cristã é uma guerra. Cada crente, cada servo de Deus é um soldado desta milícia, deste exército que está engajado nesta milícia, nesta guerra, nesta batalha. Então, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele mostra também que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Quando ele diz no versículo 10 a 18 a 19, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E o apóstolo ali, ele traz uma série de armas que compõem a armadura de Deus, que está disponível a todo servo de Deus. No capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a vida cristã é uma guerra, é uma batalha.
A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, esta pessoa está declarando guerra contra as forças do mal. E essa guerra, ela consiste na luta diária contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado. Enfim, são esses os principais inimigos que temos que enfrentar diuturnamente e constantemente, e por que não dizer, enquanto aqui vivermos. A batalha espiritual, ela não diminui quando a gente envelhece, e ela não para nunca. Enquanto a gente estiver aqui neste mundo, estaremos lutando, estaremos batalhando contra as forças do mal. E sendo assim, estamos expostos ao perigo, porque todo soldado que está na guerra, ele está sujeito a ser atingido, a ser alvejado e até a morrer. Então a vida espiritual, ela é uma guerra. Quem me entende, diga amém. Amém. Também nós podemos dizer que há muitos soldados feridos. É uma segunda verdade dentro desta guerra, desta vida cristã, que é uma guerra, que é uma batalha. Há muitos soldados feridos. Soldados feridos na igreja é uma realidade. Nós não temos como ofuscar esta verdade. Há muita gente ferida em muitos lugares. Eu não estou me referindo necessariamente na Assembleia de Deus, eu não estou me referindo necessariamente na DCA, eu não estou me referindo à Igreja Batista ou qualquer outra denominação. Eu estou me referindo na igreja como corpo de Cristo, na igreja, podemos dizer, invisível, não na igreja apenas denominacional, mas onde estiver uma extensão da igreja, é possível que ali tenha pessoas feridas, tenha pessoas que estão desanimadas, que estão paradas, que estão afastadas, que estão desviadas. A primeira verdade é que a vida cristã é uma guerra. A segunda verdade é que a realidade de soldados feridos é incontestável. E a terceira é que as designações que a Bíblia dá para a igreja mostram a responsabilidade, ou sua responsabilidade, com os soldados feridos. Por exemplo, a igreja é comparada a um corpo. Sendo a igreja um corpo, assim como os membros de um corpo, eles lutam pela recuperação, pela restauração de um de seus membros, que está ferido, que está doente, assim também deve ser a igreja. Por exemplo, se a gente está com um problema, às vezes lá embaixo no pé, mas aqui na mente, a gente está preocupado para não bater com esse pé em qualquer lugar, para não aumentar o ferimento, para não trazer mais ainda sofrimento. Isso significa que a cabeça se preocupa com a recuperação dos pés, ou do pé, ou de qualquer outro membro que esteja ferido, e assim por diante. Então, se a igreja é um corpo, conforme está em Romanos 12, 18, por diante, aí também a igreja deve ter o mesmo cuidado com os seus membros, cuidar principalmente dos que estão feridos. A igreja é uma família. Como família, é dever de cada componente da família zelar, procurar, ver, cuidar, investir nos demais membros da família, para que a família possa se tornar uma família sólida, resistente, firme e abençoada. A igreja é comparada a um exército também, já mostrei, e a igreja também pode ser, de forma figurada, comparada a um hospital. Se nos desculpe, eu ainda estou tossindo um pouco, mas não se preocupe com a tosse não, vá desfrutando do ensino. E o que acontece é que a igreja é um hospital, e como hospital, a igreja ela tem o dever de cuidar dos feridos. Há muita gente que chega na igreja. Um dia eu vi um pastor fazendo uma comparação e eu achei muito interessante. Ele disse que a igreja é um grande hospital, e como um grande hospital, ela tem os diversos setores, como ortopedia. Ele diz que chega muita gente quebrada, então é levada para aquele local para que seja tratada suas quebraduras. Tem aqueles que chegam com problemas emocionais, então é levado lá para uma área da psicologia ou psiquiatria, e assim por diante. Chegam aqueles que chegam, vem aqueles que chegam infectados
com os vírus das heresias, então é levado também para a ala hospitalar que vai cuidar dessa área ou desse tipo de enfermidade ou de enfermo. Então a igreja é um hospital e como hospital ela deve cuidar dos seus feridos. O papel da igreja na restauração dos feridos. A igreja tem uma grande responsabilidade nessa restauração de seus soldados feridos. É dever de cada crente cuidar espiritualmente um do outro. A Bíblia mostra isso, a Bíblia revela isso. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos estimularmos-nos uns aos outros. Diz em Tiago que devemos orar uns pelos outros também. Então, dentro desse compromisso, está também o dever de curarmos as feridas daqueles que, em meio aos ataques do inimigo, terminam sendo alvejados. A Bíblia diz no Salmo 20, uns encurvam-se e caem. Então, vejam que há dois processos. Às vezes a pessoa se encurva e depois cai. Uns ficam apenas dentro desse contexto de se encurvar, ou de tropeçar, ou de desanimar, e outros vão mais além, terminam caindo. Mas a Bíblia também diz que nós nos levantamos e estamos de pé. Então precisamos estender as mãos para aqueles que se encurvaram, para aqueles que tropeçaram, para aqueles que caíram, para aqueles que estão prostrados. O perigo de agirmos como Caim e como o irmão do filho pródigo. Às vezes a gente age como Caim. Quando Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu para Deus, porventura sou eu o guardador de meu irmão? Tem muitos crentes que dizem justamente isso. Cada um que se vire, cada um que faça a sua parte. É verdade que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e também é verdade que cada um deve lutar para permanecer e para servir a Deus da melhor maneira possível. Mas também é verdade que a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Há momentos na nossa vida que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de socorro. Eu, nessa minha pequena experiência de vida cristã, como todos sabem, somos nascidos e criados na igreja, servimos a Deus desde que nascemos, ali em Bonança, fomos criados servindo a Jesus. Mamãe, papai nos criou dentro dos preceitos divinos e servimos a Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que ao longo desses anos eu tenho sido socorrido por muitos servos de Deus que têm estendido suas mãos para mim. E se eu hoje estou aqui, não é porque sou forte, não é porque sou super crente, não é porque nasci no Evangelho, não é porque fui criado no Evangelho. Tudo isso tem seu valor e tem sua importância para que hoje eu pudesse ou possa estar aqui. Mas eu quero dizer que há muitos irmãos que ao longo dos anos, muitas irmãs, que jamais irei esquecer dessas irmãs, tanto algumas que já se foram, já estão com o Senhor, como muitas outras que ainda hoje, inclusive, devem estar agora acompanhando este culto. Eu tenho certeza disso. Muitas irmãs, elas têm contribuído, muitos irmãos, muitos obreiros. Eu jamais posso esquecer de obreiros que me ajudaram, que me socorreram na minha vida espiritual, em momentos que precisei. Eu jamais posso esquecer. Então é um dever nosso, irmãos, ajudar e socorrer os nossos irmãos em qualquer situação que eles estejam passando. Mas eu quero destacar nesta mensagem o lado espiritual da pessoa. Então Deus disse a Caim, onde está o teu irmão? E ele disse, porventura sou eu o guardador de meu irmão? E tinha sido justamente ele que havia tirado a vida do seu irmão, e ele sabia onde estava seu irmão. Um outro exemplo negativo de uma pessoa que não se preocupa com seu irmão é o filho mais velho, daquele homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Todos conhecem a história, que o mais novo saiu de casa e lançou fora tudo que havia recebido de seu pai, e depois voltou sem nada, decepcionado, frustrado, arrasado, acabado, destruído.
E seu pai o recebeu com uma grande festa, deu um grande banquete, deu-lhe vestes novas, sapato, enfim, foi uma grande festa. E o filho mais velho, ou o irmão daquele jovem, não se sentiu bem pela recuperação dele. Há muita gente assim, que não se sente bem também por aquilo que Deus faz na vida de outros que estão moribundos, espiritualmente acabados, caídos, abatidos. Tem pessoas que não se compadecem, tem pessoas que não têm sentimento quando vê um irmão cair em alguma contradição, quando vê a pessoa cair no pecado. Existem pessoas às vezes até que parece que se sentem bem com a derrota de outros, se sentem bem com o fracasso de outros, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente deve se compadecer, a gente deve socorrer, a gente deve ajudar aquelas pessoas, aqueles irmãos que se encontram deprimidos, que se encontram depressivos, que se encontram doentes fisicamente, que se encontram fracassados financeiramente e, acima de tudo, que se encontram caídos ou quase destruídos espiritualmente. É dever nosso restaurar aqueles que ficaram no caminho, que estão feridos no caminho. A Bíblia mostra 4 grandes exemplos de soldados feridos e eu quero mostrar para os irmãos. O primeiro que quero destacar é o que a gente leu no capítulo 30, versículo 11 a 16 do primeiro livro de Samuel. Essa história é muito fascinante, é uma história que toca no nosso coração, é uma história que nos anima, que nos comove. É muito difícil a pessoa ler a história desse soldado que estava doente para que não seja tocada por essa história. A Bíblia diz que Davi, que os amalequitas, que aquele exército inimigo havia invadido a cidade onde Davi vivia e levou cativo esposa, filhos, não só de Davi, mas dos demais soldados que com ele estavam. E diz a Bíblia que aquele exército, aquele general, aquele senhor, ele foi embora e no caminho um de seus soldados adoeceu. E diz a Bíblia que quando ele adoeceu, o seu senhor o deixou no caminho. E Davi, depois que chega na cidade e fica sabendo o que aconteceu, Davi parte em direção para onde estava indo aquele exército, e no caminho Davi encontrou aquele homem que estava desprezado ali à beira do caminho, e Davi perguntou quem ele era, de onde era, para onde estava indo, a quem pertencia, e ele disse que era servo de um general amalequita. Ele era um homem que trabalhava, era um soldado fiel, mas porque ele havia adoecido, o seu senhor o deixou à beira do caminho ou no caminho, e já fazia 3 dias. Então, além da doença, ele teve que conviver com o desprezo do seu senhor e teve que conviver com a fome, com a sede abrasadora que tomou conta de sua vida. Mas Davi chegou ali, e diz a Bíblia que os soldados de Davi deram água, deram comida àquele homem, e ele recobrou suas forças, ele voltou a ter vida, a ter força novamente. Irmãos, a gente aprende muito com isso aí. Eu quero destacar algumas lições dentro deste exemplo. A primeira lição é que como é horrível o comportamento daquele senhor, daquele general, daquele homem que era responsável por aquele soldado. Quem sabe quantas vezes aquele soldado o socorreu, quantas vezes aquele soldado o ajudou. Quem sabe se aquele general, aquele capitão, não sei, aquele comandante, quem sabe quantas vezes ele esteve em perigo, mas aquele soldado chegou para lhe socorrer. Mas agora o soldado adoeceu, e quando o soldado adoeceu, ao invés de ele cuidar, dele designar alguém para cuidar daquele soldado a fim de que a sua saúde fosse recobrada, ele o desprezou, ele deixou para lá porque estava doente. Eu quero dizer a você que está olhando para mim, que está me acompanhando, eu não sei se você está dentro do contexto deste exemplo do soldado ferido que eu estou mostrando aqui à luz da Bíblia, mas eu quero te dizer, se o teu Senhor, se o teu patrão, se o teu pai, se tua mãe, se teu marido, se tua esposa,
Se teu filho, se teu pastor, se teu amigo, quem sabe, tenha te desprezado no momento que você mais precisa, no momento que você mais necessita, recebe de Deus uma palavra nesta noite. Davi está chegando com socorro. Davi está chegando com restauração. E não é Davi a pessoa de Davi o rei, mas é o Davi celestial. Jesus não te despreza, Jesus não te deixa, Jesus não te abandona. Jesus não é amigo por conveniência. Ele não está com a gente no tempo bom, ou no tempo melhor, ou no tempo da saúde, ou no tempo do dinheiro. Com Jesus não tem isso. Jesus é o amigo de todas as horas. Aliás, nos momentos mais difíceis, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Então não desespere, não se desespere, não entregue os pontos, permaneça acreditando. Se você está no caminho parado, desanimado, nesta noite Jesus está chegando através desta palavra para te alimentar, para te levantar e para te restaurar. A primeira lição é a lição negativa por parte do comandante, do general ou do responsável daquele soldado. Ele o desprezou. Mas vem uma outra lição, é a lição do socorro. A lição em que Davi chega e socorre aquele homem, e ele tem as suas forças recobradas, retomadas, vem novamente a ser um soldado com saúde, agora alegre, agora animado, agora valorizado. Aleluia. Terceira lição é que quando a gente despreza, preste bem atenção, quando a gente despreza um soldado nosso, que trabalha, que nos ajuda, que nos socorre, e a gente despreza porque ele adoeceu, é possível que Deus restaure aquele soldado, é possível que Deus restaure aquela pessoa, e ao invés daquele soldado estar trabalhando no nosso exército, nos ajudando, ele agora esteja trabalhando no outro exército, em busca justamente do exército que a gente estava trabalhando. Aquele homem foi levantado por Davi, foi erguido por Davi, e ele conduziu Davi com os seus soldados justamente, e levou até onde estava o seu general, o seu capitão, para que fosse conquistado por Davi. A melhor coisa que tem é investir no soldado ferido para que ele possa ser restaurado, porque é possível que a gente sofra mais com a restauração dele futura do que com o investimento que a gente precisa fazer na sua saúde atualmente. Se tem algum soldado ferido no seu exército, cuide, visite, ajude, alimente, socorra, porque senão amanhã você pode sofrer muito mais do que o investimento que você tenha que fazer nesse momento enquanto o soldado está ferido. Outra lição de soldado ferido é o homem que saiu de Jerusalém. Nós temos o exemplo do homem que saiu de Jerusalém para Jericó em Lucas 10, 30 a 35. Todos conhecem a história denominada de o bom samaritano. Lembrando que o bom samaritano não é o homem que saiu, mas é o homem que socorreu. A Bíblia conta a história desse homem que saiu de Jerusalém para Jericó. É um perigo sair de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém é a cidade da bênção, é a cidade da promessa. Jerusalém representa a vontade de Deus. Jerusalém representa a cidade de Deus. E às vezes a pessoa sai de Jerusalém e vai para Jericó. Jericó é a cidade maldita. Jericó é a cidade que Deus amaldiçoou todo aquele que tentasse reerguer a cidade que foi destruída, que foi amaldiçoada por Deus. Sair de Jerusalém para Jericó é sair da bênção para a maldição. É sair da direção de Deus para fora da direção de Deus. É perder a proteção divina. É estar exposto ao perigo. Isto é sair de Jerusalém. Mas aquele homem resolveu sair de Jerusalém e ir para Jericó. E diz a palavra de Deus que no caminho os salteadores o pegaram e bateram,
tomaram o que ele tinha, espancaram-no, e a Bíblia diz que ele ficou meio morto. O meio morto nem está vivo nem está morto. Ele é a metade uma coisa e a metade outra coisa. Meio morto é aquela pessoa que nem morreu e nem está totalmente viva, não está gozando de toda a vida de forma plena. E ele ficou meio morto. Tem muita gente meia morta no caminho espiritual. Há muitas pessoas que já não têm mais forças de ir para a igreja. Essas pessoas foram apanhadas no caminho pelos salteadores. Quem sabe os salteadores da tentação, da sedução. Talvez você foi seduzido por alguma coisa, talvez você caiu em alguma contradição, talvez você tropeçou em algum pecado, você fez alguma coisa. Mantenha a sua fé viva, mas não tem mais a alegria da salvação. Você está meio morto. Você está como Davi quando adulterou com Batseba. Você está como Davi quando pecou contra Deus. Ele ainda tinha, de certa forma, a presença de Deus na sua vida, mas ele sentia que estava perdendo essa presença gloriosa. Quando ele diz no Salmo 51, ele diz: não me afaste da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele diz: torna a dar-lhe alegria da tua salvação. Então Davi, apesar de ter tropeçado, mas ele sabia que Deus ainda, de certa forma, estava com ele, mas ele estava perdendo essa presença gloriosa. Talvez você esteja meio morto, talvez você esteja, minha irmã, meia morta, quem sabe perdeu o ânimo de ir para a igreja, não tem alegria, não tem prazer de evangelizar, não tem prazer de orar, de ler a Bíblia, não tem prazer de fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que o bom samaritano, o Jesus aqui no caso, ele está passando para restaurar as tuas forças, ele está passando para te dar novas oportunidades, ele está passando para te levantar dessa situação, ele está passando para te curar e fazer com que você seja um soldado restaurado. Jesus não deixa soldados feridos para trás. Jesus cuida, reanima, restaura e coloca para trabalhar. Então aquele homem saiu de Jerusalém para Jericó e teve que passar por aquele processo. Eu não quero trazer aqui a lição do sacerdote, do levita, que passou distante, indiferente. Eu quero me destacar apenas no sofrimento daquele homem e no apoio que ele recebeu daquele samaritano que chegou para ajudar, para socorrer, que mandou que aquele homem fosse levado até ao hospital, que fosse tratado, que assumiu toda a despesa. Jesus assume toda a despesa da tua restauração espiritual. A Bíblia diz lá em Isaías: pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Não amém por isso? Amém. Temos um outro exemplo de um soldado ferido, é o exemplo de Pedro quando negou a Jesus. Quem pode negar que Pedro foi um soldado que passou por um processo difícil na sua vida quando negou a Jesus? A gente vê no capítulo de número 22 de Lucas, quando Jesus anunciou a sua morte, seu sofrimento, sua prisão, e Pedro precipitadamente ele disse: ainda que todos te abandonem, menos eu nunca te deixarei, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Como a gente se engana às vezes com a gente mesmo e como a gente se engana com as pessoas também. Pedro pensava que ele tinha estrutura emocional, espiritual, enfim, ele tinha estrutura para enfrentar o que Jesus estava dizendo, mas na verdade Pedro estava enganado consigo mesmo, não o conhecia, como nós já falamos a semana passada. Enfim, e Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aconteceu do jeito que Jesus falou. Eu não vou me deter de forma detalhada, minuciosa, porque eu quero chegar até o fim desta mensagem. E Pedro negou a Jesus. E quando Pedro negou a Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele, e aquele olhar de Jesus, um olhar penetrante, um olhar que mostrava como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: estás vendo, Pedro, o que eu te disse? Não dizendo no sentido de acusação, mas apenas mostrando sua fragilidade, mostrando o quanto ele dependia de Jesus. E Pedro saiu dali triste e foi chorar, e chorou amargamente.
mas após o terceiro dia da morte de Jesus, Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus mandou as mulheres dizerem aos apóstolos que ele já havia ressuscitado, e com o seu amor, com o seu coração cheio de compaixão, de ternura, de amor, Jesus disse: diga a Pedro que eu ressuscitei. Isso aí mostra o interesse de Jesus de restaurar um soldado ferido. Quantas vezes nós desprezamos um irmão ou uma irmã porque caiu numa contradição? A gente se coloca às vezes numa situação, irmãos, de tanta grandeza, de tanta santidade, que às vezes nem a paz do Senhor a gente quer dar a um irmão simplesmente porque ele passou no culto administrativo de ontem. Aí o irmão foi disciplinado ontem, hoje a gente já não dá a paz do Senhor. Como Jesus trata diferente as pessoas feridas. Aleluia. Como Jesus trata diferente as pessoas que caem em contradição. Como Jesus trata diferente as pessoas que caem em pecado, que caem em fraqueza. Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para quem precisa. Não faz parte do cristianismo de Jesus nenhum tipo de comportamento em que as pessoas que caem em contradição são rejeitadas, são desprezadas, essas pessoas são maltratadas. Não faz parte do cristianismo fundado pelo Senhor Jesus. Eu não estou dizendo aqui que não deve haver correção, não deve haver disciplina, não deve haver critérios, principalmente para pessoas que assumam responsabilidades na casa de Deus, na obra de Deus. Não estou tratando disso. Eu estou tratando aqui neste momento daquele desprezo que muitas vezes a pessoa sofre, a pessoa tem que enfrentar, às vezes além de um golpe, por exemplo, que sofreu na sua vida conjugal, às vezes tem que levar um outro golpe também na sua vida espiritual, porque às vezes não é tratado o assunto como deve ser tratado. Se Jesus fosse como muitos líderes da atualidade, Pedro nunca mais teria oportunidade no apostolado de Cristo, nunca mais, porque Pedro negou de forma veemente que não conhecia Jesus. Não sei quem ele é, não conheço este homem, não me fale disso. Mas Jesus mandou dizer: diz a Pedro que eu estou vivo, diz a Pedro que eu ressuscitei, diz a Pedro, avisa os outros, mas não esquece de dizer a Pedro. Eu quero dizer a você nesta noite: Jesus não esquece do soldado ferido, mesmo que este ferimento na alma deste soldado tenha sido provocado por um fracasso espiritual, por um fracasso moral, por uma queda, e você está ferido pelo que fez, pelo que cometeu, pelo pecado que cometeu. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus está te dizendo pela palavra dele, que é maior do que qualquer coisa, que está acima de tudo, pela palavra. Jesus não desiste de você. Jesus está disposto a te restaurar, a te levantar, a te dar novas oportunidades. Jesus está disposto a investir na tua vida. Talvez o inimigo te diga: não tem mais jeito para você. Aí Jesus, nesta noite, pela sua palavra, ele te mostra as mãos dele ferida, e diz: tem jeito, porque pelas minhas feridas tu podes ser sarado. Jesus restaura sim os soldados feridos. A Bíblia mostra o soldado amalequita, a Bíblia mostra o homem que saiu de Jerusalém para Jericó. A Bíblia mostra também o apóstolo Pedro que negou a Jesus. Mas também a Bíblia mostra os que se desviam da verdade. Em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, o apóstolo fala do valor, da importância daqueles que conseguem converter alguém que se desviou da verdade. Neste caso, aqui se refere principalmente a pessoas que abandonaram as verdades do Evangelho. E o apóstolo Tiago, ele dá ênfase, ele valoriza aqueles que vão em busca dos que se desviam. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente corre o risco, e quem sabe até tem feito, de dar as costas a um irmão que saiu
da igreja, que saiu do Evangelho. Às vezes a gente dá as costas só porque saiu da nossa igreja, não é? É uma experiência pessoal, essa aí é minha, essa experiência é minha, nossa aqui, que estamos aqui, e a experiência de muita gente. Tem pessoas, tem irmãos que pensam que eu nem vou para o céu mais, como que o céu fosse dele, não é? Tem pessoas que pensam que Jesus não está nem comigo, como se Jesus fosse apenas dele, não é? Tem pessoas que pensam que nem a presença de Deus a gente sente mais. Eu quero te dizer que Jesus está aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sou o mesmo crente, a mesma pessoa. Eu quero te dizer que o céu me espera e o meu maior anelo é chegar lá. Eu vou chegar lá. Como diz o hino, eu chegarei lá. E por incrível que pareça, é que eu quero te encontrar lá. Glória a Deus. Ainda que você diga, mas ele não é mais crente, não é mais salvo porque saiu da IEDPE. Quem disse isso? Eu saí da IEDPE, mas permaneço em Jesus. Aleluia! Se alguém está em mim, aleluia! Ele pronto, eu estou em Jesus. Paulo disse, se alguém está em Cristo, não foi se estiver na igreja A, na igreja B, é se está em Cristo. Estando em Cristo, está seguro. Estando em Cristo, tem perdão. Estando em Cristo, é salvo. Você está em Cristo, nós estamos em Cristo, vamos permanecer em Cristo e em breve estaremos com Cristo. Isso é uma verdade incontestável, irmão. É muita meninice, é muita criancice, é ser muito medíocre. A pessoa ter esses conceitos de que a gente não é salvo, deixou de ser homem de Deus, deixou de ser usado por Deus, agora é instrumento de Satanás, agora é Datã, Coré e Abirão, agora é Judas Iscariote. Que besteira! Eu sou o mesmo salvo, o mesmo crente. Aleluia! Quantas vezes desprezamos as pessoas porque as pessoas não permanecem no nosso meio. E eu quero falar aqui exclusivamente sobre aqueles que saem mesmo do Evangelho. Não apenas saiu da igreja, mas saiu do Evangelho. Quantas vezes a gente despreza? A pessoa pode sair da igreja e ir para uma seita ou uma igreja pseudo-cristã, falsamente cristã, e às vezes a gente dá as costas, né? Mas a gente precisa lutar pelo retorno dessas pessoas. A gente precisa lutar para que elas voltem aos caminhos do Senhor, para que elas voltem à igreja, para que elas continuem servindo a Deus. São soldados feridos. Por que alguns se desviam? Por que alguns saem da igreja? Primeiro, pelos desafios da fé. A fé cristã, ela traz muitos desafios. Muitas pessoas se frustram com a realidade do Evangelho. Às vezes, há pessoas só de poder, um Evangelho, enfim, mas a gente sabe que não é plenamente assim como muitos dizem, né? Existe o lado glorioso do Evangelho, mas existe também o lado do sofrimento. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi muito claro quando ele mostrou que a vida cristã não é apenas de bênçãos, apenas de vitória. E na parábola do semeador, Jesus falou daqueles ou daquela semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e levaram-na. A Bíblia diz também, Jesus disse também da semente que caiu entre os pedregais. E Jesus falou que esses aí são aqueles que têm um coração endurecido inicialmente, ele aceita a fé, mas não há espaço para que a semente possa germinar e crescer. Depois Jesus falou da semente que cai também entre os espinhos. E quando ele falou da semente entre os espinhos, ele está falando justamente daqueles que se preocupam demasiadamente com a vida deste mundo. E isso aí envolve tudo.
envolve tudo. E as muitas preocupações com as coisas do mundo faz com que a pessoa recue, volte atrás e desanime do Evangelho ou desista do Evangelho. Então, os desafios da fé faz com que muitas pessoas voltem atrás. Mas aquele que perseverar, disse Jesus, aquele que continuar. Então vem a quarta semente que caiu em boa terra, produziu, deu 30, 60 e 100, diz a Bíblia. Então, alguns se desviam, alguns voltam atrás, porque não conseguem enfrentar com intrepidez, com determinação, os desafios da fé. Aleluia, e ficam no caminho. Outros por falta de cuidado. Não houve o devido cuidado por parte da igreja. Isto é, às vezes a igreja, eu faço parte da igreja, você também. Às vezes a gente não dá o devido cuidado que a pessoa precisa para permanecer no nosso meio. É como uma criança recém-nascida. Se a mãe não alimentar, não cuidar, não fizer tudo aquilo que aquela criança precisa para desenvolver seu crescimento, sua saúde, aquela criança vai morrer desnutrida, enferma, enfim, e vai embora. Assim também muitos aceitam a Jesus, estão na igreja, mas faltam os cuidados devidos. E a gente precisa muito desenvolver o trabalho de adoção espiritual. Uma pessoa aceita Jesus e a gente deve adotar aquela pessoa como um filho na fé. E ensinar, discipular, orar, ligar para aquela pessoa, convidá-la para o culto de doutrina, para a escola dominical, para o círculo de oração, para os trabalhos da igreja, oferecer um culto na casa daquela pessoa, ajudar aquela pessoa, visitar aquela pessoa. É trabalho de toda a igreja, não é trabalho apenas do pastor, mas de toda a igreja. E por falta de cuidado, às vezes a pessoa se afasta. Outra coisa que tem levado alguns ao fracasso espiritual e estão parados no caminho, podem ser pecados cometidos não confessados. Há muita gente que comete pecados, cai em contradição, uns discordam da confissão, acham que não precisa, outros sabem que precisa, porém tem medo, às vezes de retaliação ou de qualquer reação, ou da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou da igreja, ou dos amigos. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa suas transgressões e as deixa, a Bíblia diz que alcançará misericórdia. E o apóstolo Tiago disse: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Palavras inadequadas e duras também tem ferido muita gente. Eu estou mostrando aqui alguns elementos que têm levado pessoas a ficarem no caminho, a estarem feridas, a estarem no caminho paradas sem avançar. E eu mostrei os desafios da fé, é uma delas. A falta de cuidado por parte da igreja é outra coisa, é outro elemento que tem levado. Pecados cometidos não confessados também, porque a pessoa fica sem força para avançar, fica sem força para agir espiritualmente, não consegue se alegrar, como estava acontecendo com Davi no Salmo 51. Palavras inadequadas e duras, palavras que matam. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21, a morte e a vida está no poder da língua. Com a nossa língua, com as nossas palavras, a gente pode levantar uma pessoa, mas também pode matar outra. Depende do que a gente diz e como a gente diz. É preciso ter muito cuidado. Há muita gente ferida na igreja, nas igrejas, com palavras que ouviram, seja da liderança, seja do pastor, seja de um presbítero, de um diácono, de uma dirigente de círculo de oração, de campanha evangelizadora, ou da escola dominical, ou o líder do coral, ou do conjunto musical, enfim, uma palavra dura, uma palavra não bem pensada, pode matar uma pessoa. É o que a Bíblia diz em Provérbios 18 e 21. Palavras podem dar vida, mas também podem matar. É preciso que a gente tenha muito cuidado naquilo que a gente fala, porque dependendo do que a gente fala, a gente pode contribuir para que uma pessoa fique no caminho sem ter condições de avançar espiritualmente. Outro elemento que tem levado muita gente ao fracasso espiritual, a adoecer espiritualmente, a estar ferida ou ferido espiritualmente, falsas profecias. Pessoas que, por não terem cuidado, terminam profetizando coisas que não têm base, não é inspirado por Deus, não é usado por Deus,
como cura, por exemplo, eu vou te curar, profetiza assim para um ente querido, no dia seguinte a pessoa morre, a família fica decepcionada, como se Deus fosse culpado daquela profecia. Quando é Deus que fala, pode ficar certo, porque a pessoa será curada. Deus tem poder para cumprir aquilo que Ele fala. Às vezes profecias sobre casamento, profecias sobre viagens, profecias sobre trabalho. E será que Jesus pode falar sobre tudo isso? Ele fala, porque Jesus é soberano. O que precisa é que quem profetizar, sendo usado por Deus, e quem ouve a profecia, identificar quando é Deus que está falando, para não se decepcionar e não ficar no caminho triste, desanimado e até revoltado com uma coisa que não foi Deus que falou. Outra coisa que pode contribuir com a doença espiritual, com o fracasso espiritual de uma pessoa: decepção com algum irmão ou com algum líder. Você conhece alguém que está decepcionado com seu líder? Você conhece alguém que está decepcionado com alguma pessoa, decepcionada com alguma pessoa? Então isso pode acontecer. Às vezes essa decepção pode vir por meio de um escândalo. A pessoa comete algo que aquela outra jamais esperava, e isso termina causando um escândalo, uma decepção, e a pessoa termina ficando no caminho e é um soldado ferido, tornando-se assim um soldado ferido, precisando ser restaurado. Tudo isso pode acontecer. E, por fim, a gente também pode ficar no caminho prostrado, ferido, desanimado por alguma calúnia. A pessoa dizer que você fez uma coisa que você não fez. A pessoa dizer que você disse uma coisa que você não disse. A pessoa dizer que você cometeu algo que você não cometeu. E há muita gente, quando eu digo muita gente, eu não me refiro no contexto local, mas geral, entendeu? No aspecto geral da igreja. Há muita gente, há muitas pessoas feridas por esse elemento chamado calúnia. E a calúnia, ela está presente. A Bíblia fala de calúnia, a Bíblia mostra isso. Abel não, como é Nabote, ele foi morto por causa de calúnia. Jesus sofreu também a calúnia dos fariseus. Estevão também sofreu, Paulo também sofreu. A calúnia é um elemento muito perigoso e pode levar um soldado a ficar prostrado no caminho. Eu não sei qual desses elementos atingiu você, mas eu sei dizer que Jesus te restaura, que Jesus te levanta, que Jesus te dá novas oportunidades. Como podemos restaurar os soldados feridos? Primeiro, aproximando-se do soldado. Aquele homem samaritano, ele foi lá, ele foi ver o que aquele outro tinha, porque estava prostrado, porque estava no caminho, porque estava à beira do caminho. Ele desceu por certo de sua carruagem, o que representa, ele desceu de sua posição. Às vezes a gente tem que descer para restaurar, e essa é a dificuldade que temos, é descer. É muito fácil querer subir, querer ser, mas querer descer é difícil. Mas às vezes quando a gente desce, a gente sobe e não sobe mais sozinho. A gente sobe levando o outro que está caído, que está prostrado. Aquele homem desceu, aquele homem se aproximou do que estava ferido pelos salteadores. Quem deseja restaurar os feridos precisa se aproximar, precisa visitar. Também tendo compaixão dos que estão feridos. Se a gente não se compadecer dos que estão feridos, como iremos restaurá-los? Tratando os feridos, de que maneira a gente pode tratar? A gente pode chegar na casa de um irmão que está desanimado, dar uma palavra bíblica, orar por ele, cantar com ele, chorar com ele. Aleluia. Dar aquilo às vezes que ele precisa. Às vezes a pessoa está numa crise financeira, está numa situação emocional totalmente abalada, descontrolado, e a gente precisa dar o apoio, a assistência que aquela pessoa precisa para ser restaurado. Eu estive em Salgueiro a semana passada, e eu estou dizendo isso para a glória de Deus. Nessa minha trajetória eu não somente acertei, já errei muitas vezes, tenho errado muitas vezes. Acredito que enquanto eu estiver aqui também vou errar, não só vou acertar, mas luto para acertar e errar menos, ou se possível, errar nunca. E estava na casa do irmão Ricardo, eles estão me acompanhando lá agora.
E uma irmã chegou, não vou citar seu nome para não comprometê-la. E aquela irmã chegou com seu esposo no final e... Pode tocar. E aquela irmã chegou no final e a gente começou a conversar, ela estava conversando com minha esposa e ela chegou para a gente e disse assim: olha, pastor Hélio, podem dizer o que quiserem dizer do Senhor, mas uma coisa eu nunca vou esquecer, é que quando o Senhor estava aqui em Salgueiro, eu cheguei na igreja, não era crente, cheguei com depressão, tentei tirar minha vida várias vezes, meu desejo era para que amanhã a gente possa ver esse soldado restaurado e quem sabe ele não vai nos socorrer também quando a gente estiver ferido, quem sabe. Então precisamos levar os feridos ao hospital. Aquele homem, ele disse: coloque este enfermo ou este homem ferido na cavalgadura e vamos levar até o hospital. Chegando no hospital, ele disse: cuidem dele e tudo que gastar, depois, quando eu voltar, eu irei pagar. A gente às vezes precisa levar ao hospital, levar à igreja, levar ao círculo de oração, levar aos cultos de doutrina, levar à escola dominical, levá-lo no culto no domingo à noite, para que ele possa restaurar novamente a sua saúde espiritual. Eu ainda ontem eu liguei para um soldado ferido que está em outro lado do estado, e eu mandei uma mensagem para ele, dizendo a ele que ele ainda tem valor, está ferido, está caído, se afastou da igreja e não está mais no nosso meio, servindo a Jesus. E ele respondeu: eu sinto saudade daquele irmão, eu sinto falta daquele irmão. E a gente precisa, todos nós precisamos fazer isso, irmãos. E em último lugar, o que fazer para restaurar o ferido? Primeiro, aproximar-se dele, isto é, visitá-lo. Segundo, ter compaixão dele. Terceiro, tratar suas feridas. Quarto, levar os feridos ao hospital, no caso a igreja. E por último, assumindo os custos do tratamento. E esse custo, às vezes, é jejum. Eu lembro que eu passei por uma luta muito grande na minha vida, um período, e foram noites escuras, foram noites de lágrimas, muitas lágrimas, muitas lágrimas. E eu lembro que uma madrugada eu acordei com um hino dentro de mim, como se tivesse um pássaro cantando dentro de mim. E aquele hino falava fortemente ao meu coração, e amanheci o dia, o hino cantando, passei o dia, o hino dentro de mim, como se fosse uma pessoa cantando dentro de mim, que foi me trazendo força. E quando foi naquele mesmo dia, um evangelista do Recife ligou para mim e disse: eu passei o dia em oração e jejum pelo Senhor, e eu entendi que aquilo que eu estava recebendo de Deus era a resposta do que aquele obreiro tinha feito por mim, e Deus me socorreu. Aquele obreiro pagou o custo do tratamento, aquele obreiro pagou o que eu estava precisando, mas eu não tinha como pagar, porque existe um momento que a gente nem tem forças para fazer, para reagir, e é preciso que chegue alguém para nos dar aquela mãozinha, para nos puxar, para nos levantar, para nos erguer. E às vezes esse investimento é através da oração, é através do jejum, é através da adoração. Às vezes a pessoa tira um período de adoração dedicando-se a Deus, mas diz a Deus: Senhor, eu estou fazendo isso para que tu possa socorrer aquele irmão, aquela irmã, aquele soldado que está ferido. Que Deus nos ajude, irmãos, que a gente possa investir nos soldados feridos e eles sejam recuperados. Algumas frases importantes que eu achei acerca deste assunto. Primeira frase: não devemos esquecer as coisas boas que um soldado ferido um dia fez. Como às vezes a gente esquece daquilo que as pessoas fizeram, não é, por nós, e hoje a pessoa está ferida e a gente não lembra mais do que a pessoa fez. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes esquecemos de grandes obras realizadas por homens, mulheres de Deus, mas simplesmente porque tropeçaram? Eu não vou dizer simplesmente, mas porque tropeçaram, porque caíram. Tudo que aquela pessoa fez vai para o esquecimento.
e ninguém lembra mais. Os feridos de hoje poderão ser grandes guerreiros amanhã. Não esqueçam isso. Eu vou pedir para os irmãos aqui repetirem isso. E você aí na sua casa pode repetir. Repitam após mim. Os feridos de hoje. Os feridos de hoje Poderão ser grandes guerreiros amanhã. poderão ser grandes guerreiros amanhã. Muito bem. Alguém disse que é mais fácil fazer uma substituição do que curar um soldado ferido. Mas infelizmente, ainda que tenhamos que substituir alguém, não devemos esquecer de curar o que está ferido. O soldado ferido é como uma joia de ouro que caiu na lama. Está todo sujo, mas ainda é ouro. Basta limpá-lo que voltará a brilhar. Amém, irmãos? Entenderam o que eu disse? Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. O soldado ferido é como uma joia de ouro que caiu na lama. Está todo sujo, mas ainda é ouro. Só está sujo, mas ainda é ouro. Ainda tem seu valor. Ainda é ouro. Basta limpá-lo e ele vai voltar a brilhar novamente. Glória a Deus, glória a Deus. Outro disse assim, que a igreja é o único exército que não volta para buscar seus feridos que caíram na batalha. Infelizmente, isto não é uma verdade em todos os aspectos, mas às vezes acontece. Quantos soldados feridos não tem por aí afora? E eu encerro, antes de ouvir o irmão Edson cantar o soldado ferido, eu encerro lendo uma história que li noutra ocasião. A história do soldado inglês. Existe uma história verídica que aconteceu no Reino Unido. Conta-se que numa guerra enfrentada por aquele reino, um soldado foi atingido e tão grave foi a sua situação que ele, além de sofrer dores cruéis, corria risco de morrer. Então, levaram-no ao hospital. Chegando lá, diante das muitas dores que sofria, o soldado perguntou ao médico qual era a chance dele viver. O médico, sabendo da gravidade, disse que seu estado era muito grave. Preste bem atenção. E disse, por tudo que estava sentindo, o soldado sabia que a chance de sobreviver era muito pouca. Então, pediu à enfermeira para que lhe aplicasse uma injeção letal. A enfermeira, por sua vez, disse que não poderia fazer aquilo sem a autorização do médico. Então o soldado pediu para que o médico fosse chamado. Quando o médico chegou, o soldado lhe pediu para que a injeção fosse aplicada, a fim de que seu sofrimento terminasse. O médico lhe disse que jamais poderia fazer uma coisa daquela, a não ser que fosse algo autorizado pelo rei. Diante da dor que estava sofrendo e quase sem nenhuma perspectiva de vida, o soldado escreveu para o rei pedindo-lhe autorização para que a injeção letal fosse aplicada. Quando o rei recebeu a carta enviada pelo soldado ferido, automaticamente o rei lhe respondeu dizendo: querido soldado fiel, primeiramente dou-lhe minhas gratulações pelo excelente trabalho que você desenvolveu no decorrer desses anos, lutando pela nossa pátria no campo de batalha. Porém, com relação ao seu pedido, eu não posso atendê-lo, pois você é um soldado muito importante para mim. Saiba que o seu rei precisa de você, soldado. Precisa de você curado, bom de volta ao campo de batalha. Eu, como seu rei, proclamo que você ainda vai lutar comigo e pela nossa pátria. Quando a enfermeira terminou de ler aquela carta que o rei havia enviado, o soldado, semi-morto, sofrendo tantas dores, recobrou o ânimo e falou: bem, se o meu rei disse que eu vou viver, então eu vou. Daquele momento em diante, o soldado começou a recuperar, até que ficou totalmente curado. E o Rei Jesus está te dizendo essas palavras. Aleluia! Ele não desiste de você, Ele quer restaurar você, Ele quer lhe dar saúde, Ele quer lhe dar força, Ele quer lhe dar novas oportunidades, Ele quer lhe socorrer nessa situação.
situação que você está. Não desanime, creia, acredite. Não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça, na sua mente. Repreenda tudo isso. Acredite no que eu estou dizendo. Eu estou falando a verdade. Jesus não desiste do soldado ferido. Seja qual for o ferimento, Ele não desiste, Ele quer restaurar. Se for pecado, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar. Se for uma calúnia e você desanimou, Jesus quer curar também essa situação. Se for qualquer outra coisa, você perdeu uma posição, você caiu em uma contradição, seja o que for. É o Davi que chega com alimento, com comida, com água, com pão e com saúde e te dá novas oportunidades e te ajuda. É esta palavra que Deus colocou para hoje aqui, para este culto de doutrina, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Vamos neste momento ouvir no Edson e você cante também, Soldado Ferido. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, na nação do altar do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus com alegria. Não pode deixar os soldados feridos. Glória a Deus. Seguindo sua ordem, lutaram na fé e o forte inimigo quiseram vencer. Glória a Deus. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não pode deixar soldado morrer. Fecha o bálsamo e as feridas sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso rezará. Não podes deixar os soldados feridos. Não podes tocar sem socorrer. Agora é mais forte, faz viver. Não podes deixar os soldados feridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é noite de restauração. Há muitos soldados que vão se levantar da situação que estão e vão voltar à igreja. Muitos vão procurar seus pastores, os obreiros, a igreja onde serve a Deus e vai se levantar e vai se erguer. Quem crê nisso, diga amém. Jesus está restaurando muita gente. Eu tenho certeza. Laços estão sendo quebrados neste momento. Palavras que te ofenderam, elas serão deletadas da tua mente, porque Jesus vai passar com a esponja, limpando a tua mente e dando saúde, e você vai permanecer fiel, servindo a Jesus. É noite de restauração. Muitos soldados que estão prostrados vão se levantar e vão se tornar grandes guerreiros na obra de Deus. Vão ajudar muito a igreja. Vão trabalhar, vão contribuir, vão orar, vão jejuar e vão fazer a obra de Deus. Eu determino nesta noite, pela palavra de Deus, eu declaro
restaurado pela palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20: enviou a sua palavra e os sarou. Eu estou aqui em Vitória, mas a palavra chega onde tu estás. Nós estamos aqui neste momento com irmãos lá de Londres que estão nos acompanhando. Irmão William sempre está conosco, nos acompanhando. Deus abençoe, irmão William. E ele diz aqui: já é 1h da manhã, mas Jesus está aí também. Porque para ele não há nada impossível. E que Deus possa dar vitória ao irmão William e sempre está conosco, nos acompanhando. Orar pela irmã Nathalie, orar também pelo Robson e sua família, para Jesus abençoar e dar vitória, muito especialmente sua filha. Orar pelo Clemerson de Bonança, ele pede oração. Raquel Albuquerque, orar por ela e pela família, precisa de um milagre e Jesus é o grande operador de milagres. Orar pela Raíssa Guedes, orar pela Solange Cícera, orar pela sua família, orar pela Maria Barbosa, pela família, para Jesus entrar com salvação. Orar por João Barbosa e pela família, orar por Josias Ferreira, orar também para o Senhor curar que está com uma inflamação no nervo ciático. Jesus pode curar. Eu creio que Jesus vai curar. Jesus vai dar saúde para a glória do Senhor. Nós vamos encerrar, irmãos. Que pena que a hora chegou, mas a vontade que dá é da gente continuar. Mas eu acho que a gente vai ouvir mais um louvor pelo irmão Cícero, não, irmão Nilson. Vai louvar a Deus com mais um hino bonito aqui, irmão Nilson. Canta para Jesus aqui. E a igreja vai adoração, vai adorando a Jesus. A gente vai encerrar após esse louvor. Onde você estiver, adore a Deus, exalte, grite, clame, adore a Jesus. Ele pode tocar a tua vida. Ele pode fazer algo na tua vida. Seria muito bom se soubesse que ele renova, né? Renova, Senhor, as forças. Mas pode ser outro. Não, vou cantando porque eu não sei esse hino, não. Eu só conheço o hino. Mas cante aqui o hino bonito aqui, para falar aos nossos corações, continuar falando. Em nome de Jesus. Continue ligado, irmão. Continue conectado. Não pare, não. Continue adorando a Jesus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar com este louvor. Irmão Wilson estará louvando a Deus. Na sequência estaremos orando. Pessoas que queiram entregar sua vida a Jesus, dobre o joelho onde você estiver na hora da oração, ou fique em pé ou deitado, se estiver doente. O que interessa é a tua postura espiritual. Estaremos orando para Jesus perdoar os teus pecados, escrever teu nome no livro da vida, orando para Jesus restaurar a saúde de quem está enfermo, abre portas para quem está desempregado. Vamos orar para essa pandemia desaparecer logo e ir embora e a vida voltar ao normal, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Eu estou com uma sede tão grande de abrir a BCA em todo esse estado. Aleluia! Vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor.
que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui, Ele sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, graças a Deus. Se eu cantasse bonito assim, feito irmão Wilson, eu cantava o dia todo. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Quero agradecer aqui o apoio também dos músicos, de todos que aqui chegaram. Agradecemos aos obreiros em geral, que estão nos apoiando, a toda a igreja, a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Já falei aqui, né, das pessoas que queiram aceitar Jesus. Onde você estiver, você pode orar neste momento conosco, pedir perdão a Jesus dos seus pecados. É Ele quem perdoa. Aliás, somente Ele perdoa os nossos pecados e somente Ele pode nos salvar e nos dar vida eterna. Então, onde você estiver, entregue sua vida ao Senhor Jesus, inicie uma nova história na sua vida com Deus, entregando sua vida a Jesus, servindo a Ele. Procure uma igreja autenticamente cristã e passe a servir a Deus, seja uma Assembleia de Deus ou outra igreja evangélica, que na verdade seja uma igreja autenticamente cristã, evangélica, e sirva a Jesus. É isto que você precisa fazer, servir a Jesus. E por que uma igreja? Porque é na igreja onde você vai estar comungando e também desfrutando do convívio espiritual com os irmãos, com aqueles que, como você, crê em Jesus, crê no Evangelho, vai se alimentar da palavra de Deus, vai orar, vai adorar juntos e assim por diante. Então vamos, neste momento, concluir, vamos encerrar. A vontade é permanecer, mas a hora chegou e a gente não quer explorar, né? Queremos concluir por aqui. Agradecemos os irmãos que estiveram apoiando a transmissão, todos em pé, em nome de Jesus. Continue orando, e aqueles que sentirem desejo de contribuir na DCARA, as portas estão abertas, viu? Nós estamos precisando do seu apoio. Tem a reforma do templo lá em Escada, tem a reforma do templo lá em Santa Cruz, e tem os outros templos que estamos também alugando os salões, tem as adaptações, confiando nos servos de Deus que acreditam, que creem na seriedade desse trabalho e que desejam contribuir, dizimar, ofertar e assim por diante. Nós queremos, neste momento, agradecer a todos que assim têm feito e também agradecer a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós vamos encerrar, em nome de Jesus. Vou pedir o presbítero José Braz, ele estará orando e encerrando. A irmã Idiane, na Holanda, em Amsterdã também. A irmã Idiane, lá em Amsterdã, na Holanda, está pedindo oração para que a igreja ore por ela também. O trabalho está alcançando outros países, irmãos, outros estados. E nos Estados Unidos também, irmãos que estão conectados, acompanhando também os trabalhos da DCARA. Eu quero dizer que os principais trabalhos daqui da sede é o trabalho da escola dominical
No domingo pela manhã, de 9 às 11, nós temos à noite o trabalho evangelístico. No domingo à noite, nós temos o círculo de oração. Eu estou falando da programação do momento. Depois teremos a programação quando tudo voltar ao normal. A programação atual aqui na sede é escola dominical no domingo pela manhã e à noite grande culto evangelístico às 19 horas. Na terça-feira, de 2 da tarde às 4 da tarde, círculo de oração com a irmã Fia e outras irmãs que estaremos colocando também na direção. E na quarta-feira à noite, o culto de doutrina. E você pode acompanhar todos os trabalhos da AD Seara através das diversas AD Searas que tem já espalhada em vários lugares. Dando destaque aqui agora a Cavaleiro, que tem feito um grande trabalho, Piedade também, que vem fazendo um bom trabalho, Curado 2 também, Ibura também, os irmãos já estão se organizando, Santa Cruz, Salgueiro, Petrolina, o evangelista Elwi tem feito um grande trabalho ali também, e domingo já terá início o trabalho também na AD Seara em Bonança, também já será transmitido o trabalho lá. O irmão Edmir está trabalhando ali com os irmãos eletricistas para ver se consegue deixar pronto o ambiente. Se ficar tudo pronto, domingo já teremos também trabalho em Bonança e que será transmitido também. E você poderá acompanhar todos os trabalhos da AD Seara. Que Deus abençoe, um abraço a todos, que Deus recompense a todos vocês que estiveram conosco, não somente aqui presente, mas nos acompanhando através das plataformas, tanto do YouTube como Instagram e Facebook. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, mais uma vez para os irmãos. Amém. Vamos orar com a permissão do pastor. Pai bendito Deus, em teu nome, Jesus. Mais uma vez queremos agradecer-te, Senhor, por esse momento em que passamos aqui, ó Deus. Reunido, ó Deus, louvando, ouvindo a mensagem da tua palavra, Senhor. Creio, Deus, que nesta oração tu pode ouvir e curar teus filhos aonde estão enfermos, Senhor. Deus, a tua palavra diz que tu és o mesmo, não muda e jamais mudarás, Senhor. Agradecemos pela palavra, por esse momento em que passamos em tua presença, te adorando, ouvindo a mensagem, Senhor, da palavra de Deus nesta noite, Senhor. Pelo teu filho que tu tem enviado aqui para nos trazer esta palavra, alimentar os nossos corações. Pedimos uma noite de paz. Visita os nossos irmãos que estiverem ouvindo a tua palavra, Senhor. Concede graça a todo o teu Espírito. Para isso oramos e te agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diz: amém. Deus abençoe a todos, cumprimentem uns aos outros, abraçem uns aos outros, enfim. Deus abençoe.